Olá a todos, eu sou André Costa e estamos iniciando mais um programa Equilíbrio Nacional pela TV Vincere. Lembrando que, além da TV Vincere, as nossas plataformas, Jornal Clássico, temos a Rádio Brasília Notícias, temos várias plataformas que levam a você o melhor da informação, com qualidade, com fidedignidade e responsabilidade. Esse programa está voltado a trazer convidados sempre que vão agregar a sua vida, a sua informação, o seu conteúdo. Então, nos acompanhe, estamos aqui juntos, né? E vamos começar. Hoje nós temos uma ilustre convidada que é uma pessoa muito aguerrida, que lutou e continua lutando. Toda essa sua força, essa sua garra, ela vem dedicando há anos no nosso Distrito Federal. A deputada doutora Jane, deputada Jane, né? Porque aqui a senhora está hoje na qualidade de deputada, mas ela é delegada, ela tem um currículo formidável que, se eu for ficar falando, estendendo, nós vamos passar o programa todo. Vamos ficar aqui até amanhã, viu? Então é uma grande satisfação. A senhora, temos acompanhado seu trabalho, são 5 meses, mas 5 meses bastante intensos, né, deputada? E eu queria, você quer passar? Eu vou pedir à senhora que falasse desses 5 meses, essa mudança na sua vida, vindo para o Legislativo, essa sua primeira legislatura na nossa Câmara aqui do Distrito Federal, como deputado. É um prazer, né? Estar no programa com vocês, André e Rodolfo. Parece dupla, né? De música, André e Rodolfo. Ó, que fica bonitinho. Dupla sertaneja. Mas são 2 comunicadores, né? Bem importante. E um programa, assim, bem imponente, né? Quando você fala que vai tratar da política nacional, de diversos temas, né? Então eu espero poder, nesse nosso bate-papo, contribuir com vocês. E com relação à Câmara Legislativa, é o aprender já fazendo, né? Quando você chega, tem uma semaninha ali que chama de ambientação. Então eles vão ali dizer como é que o funcionamento de cada coisa, fazem uma visita na Câmara, mas na verdade você só aprende fazendo no dia a dia. Então é diferente, tem ritmo diferente. Eu estou no serviço público há mais de 40 anos, já são exatamente 42 anos. Passei ali pela educação, pela saúde, né, e pela polícia, pela segurança pública nos últimos 24 anos, mas com certeza é outro ambiente, é outro ritmo. Para você imaginar assim, vai ser tudo bem, eu conheço tudo. Não, nós estamos começando a conhecer agora, então você precisa de um tempo de adaptação, mas a gente já conseguiu produzir muito nesse tempo. Eu fui eleita procuradora da mulher na Câmara e presidente da Comissão de Segurança. Porque tem a ver com as minhas pautas, né? Sim. Que é a defesa intransigente da mulher e a segurança pública. E já na Procuradoria, nesses 5 meses, nós vamos catalogar tudo que já existia produzido, porque tem uma boa produção, e identificamos, para minha surpresa, muitas leis em defesa das mulheres. Elas só não são de conhecimento público, que é a parte, para mim, mais importante. Porque a lei está ali, mas ela tem que ter efetividade, as pessoas precisam conhecer, precisam utilizá-la. Então nós identificamos essas leis e estamos buscando dar publicidade para elas, para que realmente as pessoas possam se apropriar e se defender e se fortalecer, que é o nosso desejo. E conseguir, a gente fala que conseguir emplacar, mas conseguir aprovar uma lei que chama-se Comitê de Defesa das Mulheres. Para mim, vai ser eu acredito, a mais importante do meu mandato. Nós vamos fortalecê-la junto. O governo ainda precisa regulamentar, porque ela foi sancionada, mas a regulamentação cabe ao Executivo. Mas a gente vai estar ali, de perto, nessa conversa legislativa, executiva ali, pedindo ao governador que regulamente, para que efetivamente ela possa ser colocada em prática. Depende ali, por exemplo, da forma, da escolha dos comissários, né? Porque os comitês, o que são os comitês? Em cada RA, você vai ter ali um grupo estruturado, composto pelo menos 5 comissários, e eles vão estar à disposição dessas mulheres. Especialmente as mulheres que são vítimas de violência doméstica.
mulheres em situação de vulnerabilidade. Então eles detêm as informações do território, tem que ter alguém que seja do território para conhecer o funcionamento, que possa colocar à disposição das mulheres que procurarem e até fazer uma busca ativa, que eu acho que o interessante é ficar aguardando para que sejam procurados por vizinho, por denunciante, pela própria vítima, mas também fazer a busca ativa. E eu encontro essas mulheres que sofrem violência e que sequer buscam a denúncia, ou às vezes não sabem nem que são vítimas, né? Então, eles têm um papel muito importante. E ali colocar à disposição das pessoas que procuraram dessas vítimas a rede de proteção. Então, existe em cada território uma rede de proteção, em algumas cidades precisam ser fortalecidos, mas o papel do comitê e desses comissários é isso, é acolher essa mulher, acompanhá-la, por exemplo, à delegacia, se for o caso, da delegacia buscar pertence em casa, ela tem processo judicial que precisa ser acompanhado. Então a ideia é que essas mulheres que sejam vítimas, a gente possa ter ali um histórico, como o Conselho Tutelar faz com as crianças, né? Tem aquele histórico familiar, tá tudo cadastrado, quando acontece um problema consegue referenciar, ah não, já sei quem é fulana, que é cunhado de não sei quem, que é filho, né, de Tereza, de Maria, e conhece a vida das pessoas. Certamente terá representantes da sociedade dentro desses... A ideia é que sejam da sociedade, com alguma exigência aí, essas sugestões chegarão ao governo para efeito de regulamentação. Cabe a ele, mas a gente, nós que pensamos a lei, nós temos assim, sugestões para fazer. Por exemplo, um curso de violência doméstica e que todos que pretendam ser comissários tenham passado por essa formação, para que realmente se aproprie do conteúdo, para ter como orientar, para ter como ajudar e realmente fazer a política pública funcionar. Em relação a esse tipo de proteção, eu vejo hoje que tem muitas mulheres que sofrem violência ou agressões mesmo depois de uma proteção do que o Estado deveria dar, que são aquelas chamadas as medidas protetivas, que tem um certo percurso que o agressor não pode chegar, mas ele acaba chegando. Então eu tenho uma grande preocupação em relação a isso, mas é um processo que já é um avanço muito grande, que está em todas as regiões administrativas, como a gente lida com várias cidades que realmente são vulneráveis a esse processo. Eu acho que isso é interessante, está em toda a administração, é um processo mais perto, porque tem mulheres que às vezes elas têm o medo de ir na delegacia, tem aquele receio de ir na delegacia, tem muito receio às vezes de denunciar, mas não sabe como. Então, se ela tiver um canal mais interessante, mais aberto, com uma outra mulher, que eu acho que uma outra mulher recepcionando uma ligação, eu acho que o caminho é mais interessante, porque ela tem aquela figura, vou relatar um homem numa delegacia que só tem homem. Isso existe muito, então tem mulher que não faz esse tipo de coisa. Então, eu acho esse projeto incrível, um projeto fantástico. Eu acho que já deu certo, né? E eu queria até te parabenizar por isso e saber um pouco mais se ele vai ficar realmente em cada região administrativa, cada lugar vai ter suas respectivas pessoas para lidar com isso. Então, a ideia é que o comitê seja aquele equipamento de referência para quando a mulher sofreu violência, ela começar a imaginar, falar assim, ó, tem um comitê, lá tem comissários, né? As pessoas vão dar outros nomes, mas sabendo que lá tem pessoas que estão preparadas, orientadas para fazer esse acolhimento. Ah, eu tenho medo de ir sozinha à delegacia, de não ser bem recebido. Então, esse comissário é aquele que está pronto para pegar na mão, para levar essa mulher à delegacia, acompanhar ela para que ela se sinta mais confortável quando estiver fazendo a denúncia. Aí você coloca aí as duas questões importantes. Uma da protetiva e que, em tese, a mulher pode sofrer a violência mesmo que a protetiva, é uma situação. E um pouquinho com relação a esse comitê. Deixa eu falar dos dois momentos. Com relação à protetiva, por exemplo, nós tivemos um caso anteontem, né, da mulher que foi baleada no hospital e ela tinha medida protetiva do companheiro. Mas concorda comigo que a lei é feita para pessoa de bem? Sim. Infelizmente. É assim, a lei estabelece lá. Não pode se aproximar da mulher 300 metros. Não pode ligar por qualquer meio. Não pode ameaçar as testemunhas. Isso é para a pessoa de bem, né? Que vai olhar e falar, nossa, agora não posso, tá tudo bem. Vou virar as costas e vou respeitar. Não vai respeitar. Não pode se aproximar. Ele faz o que ele fez. Com a protetiva, pegou uma arma, foi lá e matou a mulher. Então, qual é a solução para isso? Na verdade, quando você busca a lei, a nossa lei é uma das melhores do mundo.
ela traz a lei em si, eu estou falando da lei, o conteúdo que está ali. Agora, dela para a prática, existe uma distância, por vários fatores, vários elementos que se somam ali naquele momento. Em cada caso, mulher por mulher tem que ser avaliado. Mas, por exemplo, a lei oferece a casa-abrigo, que em tese seria para ela ficar lá um tempo resguardada, escondida, até que ele, que recebeu a notícia de que agora tem uma protetiva contra você, você não pode se aproximar, para saber como é que ele recebe. Mas, em regra, é oferecido e a mulher fala, não aceito. No caso dela, ela trabalhava. Talvez ela pensou assim, se eu ficar afastada do meu trabalho, vou ter prejuízo no trabalho, vou perder meu emprego, vou ter corte de salário. Então, ela se recusa a aceitar a oferta de casa-abrigo. Já é uma questão que a lei fez a previsão, mas a mulher não usou do que estava ali, que é ficar escondida na casa-abrigo. A casa-abrigo é um local tão sigiloso que nem os delegados de outras delegacias sabem onde fica. Só quem tem conhecimento é a delegada que está na DEAN. Então ela tinha protetiva, mas ela não aceitou a oferta de casa-abrigo. A mulher... Certamente o comitê vai ter esse papel informativo e até talvez de convencimento, de mostrar, olha, melhor, de uma maneira mais humanizada, tratar essa temática. Isso. Né? Existe, por exemplo, a situação em que as mulheres, ela tem a medida protetiva e em algum momento o companheiro arruma um advogado, vai lá, fala para o juiz, nada daquilo, estou tranquilo, não vou mexer mais, ou ela mentiu, sei lá, qualquer coisa que ele alegue lá, e essa medida protetiva é revogada, por exemplo. Acontece. E a mulher acha que está com a protetiva e nem está mais. Então, o comitê tem essa função desse acompanhamento processual, inclusive, para dizer a ela, olha, providencie um advogado, porque o seu companheiro foi lá nos autos, por exemplo, e fez essa informação, ou disse isso, ou alegou alguma coisa. Esse advogado precisa acompanhá-la. Então, o comitê, a gente ainda não sabe se na estrutura nós vamos poder ter, que é o nosso sonho, que tenhamos advogados, que tenhamos ali o psicólogo para fazer esse acompanhamento, mas vai ter a possibilidade de orientá-la, dizer assim, olha, é importante você ir à defensoria e arrumar um advogado, porque a maioria dos processos tem sigilo de justiça. Então, às vezes, o segredo impede que a gente consiga acessar de fora se não estiver envolvido ali no conteúdo, mas a mulher nem sabe disso. Olha, é bom você ir lá na defensoria, buscar um advogado para que ele faça acompanhamento, para ver se a protetiva que você acha que tem, se está vigente ainda. Então, são muitas orientações que alguém que inicia um processo na delegacia após o registro de ocorrência que ela precisa. E a grande maioria, acabou a ocorrência, ela acha que é tudo. Registrou a ocorrência e fala, está tudo tranquilo, estou bem. Não está. Tem muitas coisas que precisam ser feitas daí para frente e que necessita de uma orientação, necessita de um acompanhamento. Então, a ideia do comitê é que possa dar esse subsídio à mulher. Esse comitê ele vai ser composto geralmente por 100% de mulheres ou vai ter, não tem distinção? Então, a regulamentação depende do governo, né? Porque foi editada a lei que cria os comitês, mas o decreto é que vem detalhando quais são as pessoas, a faixa etária, ou se é mandato, ou se elas são comissionadas. Então, o governo é que vai regulamentar. Se nos perguntassem se eu puder sugerir, é que fossem mulheres. Na verdade, a mulher precisa, para muitas pessoas não faz diferença se quem atende na delegacia, por exemplo, é um homem ou uma mulher. Mas para a mulher que sofre a violência e que precisa daquele acolhimento, eu acho que o trato ter mulher é mais importante. Só que eu já penso lá na frente, estou pensando com a cabeça de uma delegada que faz o atendimento ali à mulher que sofre violência, por exemplo. Todas as delegacias têm uma SAM, que é Serviço ou Seção de Atendimento à Mulher. Aí você imagina, a SAM que atende mulher só tem mulher. Não, a gente precisa ter homens e mulheres. E vou te dar um exemplo que acho que explica bem isso. Por exemplo, de um grupo de 5, 3 mulheres e 2 homens, seria bem interessante, porque a figura masculina nesse ambiente é importante. Nós já tivemos uma situação em que era uma ocorrência de violência doméstica e a equipe da SAM, lá de Planaltina, foi à casa do agressor, exatamente porque tinha uma medida protetiva e ele estava descumprindo. Então nós tivemos a notícia e a equipe foi lá na delegacia. Quando chegou na casa, a mulher estava muito assustada e ela ficava tentando fazer um sinal e os policiais não estavam entendendo o que estava acontecendo. E foram 2 policiais mulheres. Quando elas entram na casa, ele estava escondido embaixo da cama e a mulher não conseguia
fazer um sinal para a policial. Ela fazia um sinal, a policial não conseguia entender o que ela estava querendo dizer e ele estava escondido embaixo da cama. Ele levanta e entrou em luta corporal com a policial. Ele tentou desarmar a policial. Foi uma cena muito tensa. Aí ele tenta desarmar a policial, a outra atira, a bala pegou, ricocheteou, entrou no pé da policial. Foi uma cena grotesca. E aí, ao final, um policial homem que estava na viatura, quando ela saíram, ele falou assim, eu vou junto. Porque ele fez uma pesquisa e falou, nossa, esse cara tem tanta ocorrência de agressão, não vou deixar elas irem sozinhas não. E foi junto. E ele foi quem salvou. Aí ele ouviu barulheiro, ele estava na viatura, e ele foi e ela estava atracada com o agressor e aquela confusão, e ele conseguiu, na força física ali, fazer o domínio do agressor. Ele foi baleado, mas dominou a situação. Então, por isso que eu acho que é importante ter homens e mulheres, que às vezes você coloca só 5 comissárias, por exemplo, e aí o agressor, talvez a esposa tenha sido orientada por um daqueles. Ele resolve ir lá tirar satisfações com aquele grupo. E às vezes você encontra mulher, pode crescer em razão disso, e essas pessoas provavelmente não vão ter preparo físico nem treinamento, porque não são policiais, né? Sim. A ideia é completamente outra. Mas quando fala de violência doméstica, pode surgir diversas situações. Por isso que é importante, na hora de criar esses comitês, o governo, que vai ter a obrigação de regulamentar, ouvir, né, os especialistas nessa área, para a gente conseguir sugerir e pensar todas essas possibilidades. Eu entendo também que, até psicologicamente, não é interessante que nós criemos uma generalização que toda figura masculina é perigosa. Eu acho que isso, criando esse equilíbrio, ela vai também, a mulher, ela se sente, ela em si, acolhida. Mas eu entendo o que o Rodolfo disse, porque a gente vive essa situação nas delegacias. As mulheres, quando elas vão falar da violência, da violência que sofreram, ou quando é um crime sexual, elas preferem falar com outra mulher a falar para um homem, porque ela acabou de ser agredida por um homem. Então ela imagina que aquele homem que vai ouvi-la vai desculpar o outro e não vai levar em consideração o que ela está dizendo. Certamente então, os é muito papéis serão psicológico. Distintos, né? O homem vai ter seu papel ali no comitê. Isso, mas acho apoio. Que o acolhimento, aquela conversa, acho que é bem importante ser feita com outra mulher. Acho que isso deixa a vítima mais confortável. Mas é possível que, se fosse dada a minha oportunidade de regulamentar, eu não faria um grupo só feminino. Seria um grupo misto ali, sei lá, talvez 3 mulheres e 2 homens, para dar esse equilíbrio, inclusive moralmente, né? Para mostrar ali que tem homem naquele ambiente, porque às vezes é um equipamento que está deslocado da delegacia, ou pode ser que ele seja instalado numa administração. A gente não sabe exatamente onde é que o governo pensa em colocar o funcionamento dos comitês. Mas se for um local próprio, se tivesse só mulheres, quando você fala de lidar com essas situações, tem muito maluco por aí, né? Que vai falar assim, ali está um comitê que protege mulher, ou que defende, ou que não gosta de homem, ou que é contra os homens, porque tem muita gente que generaliza. Exatamente isso que o senhor falou. Na verdade, quando você fala da violência doméstica, você não está falando contra os homens, você está falando contra, pontualmente, aquele homem que é agressor. Porque a grande maioria é protetor, é acolhedor, é cuidadoso, ama a sua esposa, cuida da esposa, cuida dos filhos. Quando a gente fala do agressor, é especificamente do agressor e não se dirige a todos os homens. Mas tem gente que entende errado, interpreta errado, né? E pode, de repente, sei lá, intentar alguma ação, alguma coisa. É importante que tenha um grupo ali que tem um pouco de segurança. Mas tem muito homem também sofrendo agressão por aí. A gente vê na televisão, tem muito homem sofrendo agressão, tem muito homem que parte dessa para melhor também. Isso acontece. Não é muito não, viu, Rodolfo? É bem pouco. O homem que sofre agressão. Existe, eu quando faço palestra eu até brinco, eu falo assim, tem mulher valente? Aí as mulheres geralmente se divertem nessa hora, né? Todo mundo ri, porque tem mulher valente, mas são muito poucas que conseguem enfrentar um homem fisicamente e sair no braço com ele. Isso é verdade. Então são poucas. Então assim, eu numa delegacia do Paranoá, eu dou esse exemplo porque foi a delegacia que eu trabalhei mais tempo, né? Com esse conteúdo ali, em torno de 3, quase 4 anos. Em um ano eu tinha feito ali 800 registros de ocorrência em que a mulher é a vítima. E eu me recordava de um único caso em que o homem tinha procurado a delegacia por ter sido agredido pela companheira. Então são poucos, existe, mas não é na mesma proporção
das mulheres que são agredidas. Nós vamos ainda aproveitar esse bloco, porque o outro bloco nós temos várias outras temáticas. Como nós estamos falando de segurança, a senhora é expert em segurança. Expert em segurança. Então, a segurança do nosso Distrito Federal, como a senhora tem visto a evolução, de forma geral, e o que nós precisamos, temos preocupação agora, né, estamos passando aí alguns momentos, mas isso eu queria tratar sobre o fundo no próximo bloco, mas sobre a segurança, como a senhora passou quantos anos? 24 anos. 24 anos. Então, na Polícia Civil. Na polícia, então, fala um pouquinho. Eu vou dizer que é a melhor polícia do Brasil. Nós estamos diante das melhores polícias. Efetivamente, a segurança pública de Brasília é bem servida, né? Uma boa corporação, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro. Se a gente quiser integrar aí as outras que são vinculadas à segurança, como a Defesa Civil, o próprio Detran. Agora nós precisamos de estrutura. Aí a questão do fundo é importante, porque falar do fundo fala de remuneração. Sim. Falar de boa polícia, você tem que pensar na questão da remuneração. Os policiais estão aí há quase 10 anos sem aumento, então não tem como falar de valorização sem falar também de salários, né? De equipamento, a polícia precisa ser equipada. Eu tenho insistido, como presidente da Comissão de Segurança, todas as oportunidades que eu tenho, eu trago esse tema. A polícia precisa se modernizar. Nós não podemos ter o crime moderno e tecnológico, porque o crime tecnológico é impressionante como os criminosos se apropriam, né, dessa tecnologia disponível e avançam sempre contra, né, o cidadão, contra as pessoas. E a polícia tem que estar preparada para responder com a mesma velocidade. Deixa eu dar um exemplo disso. Há cerca de um mês e pouco atrás, o Banco Central divulgou que nós tínhamos dinheiro em conta, né? Muitas pessoas tinham saldo em conta. Então, tinha um site que você fazia uma consulta para saber se tinha um residual lá. No dia seguinte, já tinha um golpe na praça em desfavor das pessoas de bem, referente à sobra do dinheiro no banco. É muito impressionante. No outro dia seguinte, em menos de 24 horas, ele já tinha imaginado uma forma de fazer uma ligação para a pessoa, dizer que ela tinha um saldo em conta, que as pessoas tinham visto pela televisão e que acessando tal link ela poderia acessar esse dinheiro. E era um golpe. Então, o crime é muito rápido, né? A polícia tem que ter a mesma agilidade, a mesma velocidade. E isso é inovação, tecnologia, que você precisa trazer para a polícia, como equipamento, identificação. Às vezes a gente assiste aqueles filmes, né? Eu mesmo sou dessas. Vejo o filme e fico imaginando, gente, por que isso não está na polícia ainda, né? Porque esses equipamentos tecnológicos têm que chegar para realmente colocar uma polícia que já é boa, mas colocá-la na vanguarda, né? Colocá-la assim à frente, para que realmente essa boa polícia consiga oferecer o que o cidadão precisa, especialmente o cidadão de Brasília. Nós estamos na capital do país, que abriga aí todas as embaixadas, né? Mas eu fiquei feliz, e nós vamos chamar o comercial, eu fiquei feliz quando a senhora iniciou que nós temos a melhor polícia. Eu também considero que nós temos precisa melhorar, diariamente, todos nós precisamos aprimorar, né, profissionalmente, mas nós devemos nos unir nesse sentido. Mas nós vamos conversar no próximo bloco. Eu vou chamar um intervalo comercial, mas antes eu queria agradecer. Tem uma parceira nossa que está conosco, sempre está nas nossas plataformas digitais, que é a Fábrica de Bolo, Vó Alzira, e ela sempre nos prestigia mandando isso. Então a doutora Jane vai provar dessa delícia. Estou aqui, não vejo a hora de terminar para eu comer aquele bolo maravilhoso que está ali. Então o programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e voltamos já. Olá a todos, eu sou André Costa, sou presidente do Grupo Vincere, mas hoje eu queria falar com você, pequeno, médio, grande empresário, profissional liberal, sobre a área de comunicação, a TV Vincere, e também queria falar com vocês sobre todas as nossas plataformas eletrônicas digitais, o Jornal Clássico Brasília, a Rádio Brasília Notícias, a Rádio Vincere, a TV Clássico, o Jornal Carta e os 2 podcasts que estão estourados no mercado, que é o Podcast Vincere e o Fica Rico Podcast.
O seu espaço está reservado aqui. Na hora que você anunciar a sua venda e o seu negócio mudará de patamar. Venha conosco para o sucesso. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo com essa conversa maravilhosa e altamente educativa, eu diria. Porque o que nós precisamos, né, deputada, é da informação. A população precisa da informação. E é essa a nossa função, levar até você informação. E tem bastante coisa. E falando sobre informação, deputada, são quantos projetos de lei e quantos futuros projetos de lei que a senhora tem intenção de criar? Então, só voltar um pouquinho falando das informações. Quando nós chegamos à Câmara Legislativa e fui eleita ali Procuradora da Mulher, eu fui fazer um levantamento do que já existia e me deparei com os resultados da CPI do feminicídio, que foi produzido ano passado. E, por incrível que pareça, a CPI oficiou diversos órgãos, né? Tanto do resultado quanto com algumas determinações que deveriam ser cumpridas para que redundasse ali numa melhoria do atendimento à mulher e a diminuição da situação de violência. E nós tivemos a oportunidade de reiterar todos esses pedidos e saber do órgão o que já foi feito em relação aos pedidos encaminhados no ano anterior e, se não tivesse sido cumprido, por que não tinha sido cumprido ainda. Aí, no início desse ano, nós tivemos 5 feminicídios em um único mês. Lembram que o tema ficou muito em voga? No mês de janeiro foram 5 mulheres mortas e a Celina Leão, que é a nossa vice-governadora, estava como governadora em exercício. Então ela convocou ali diversos órgãos do governo brasileiro, todos tinham assento, até a SEB tinha assento à mesa. Sim. Aí você pergunta como assim? É importante, porque a iluminação traz segurança, né? E vai evitar o crime. Então eram todos os órgãos ali, educação, saúde, todo mundo à mesa e tinha tarefa para todo mundo. A ideia do comitê era produzir um material que pudesse ser cumprido pelas secretarias para que realmente redundasse aí na diminuição da violência contra a mulher. Então, já existem muitas demandas, muitas coisas encaminhadas. E aí eu percebi que eu acho que falta um pouquinho de articulação entre as diversas secretarias, os diversos órgãos, porque esse arcabouço jurídico legislativo em torno da defesa da mulher, ele é muito grande. Aí nós chegamos em março, por conta de ser o mês da mulher, cada deputado poderia apresentar 2 projetos de lei e que teria uma tramitação mais célere, né, dispensando ali algumas comissões, inclusive. Então foram apresentados 48 projetos de lei, desses 48, 21 já foram aprovados. Então são leis nos mais diversos sentidos. Como o meu mandato, eu tenho alguns eixos, né, tenho alguns recortes. Porque senão você fica assim, você faz tudo e ao final você acaba não fazendo nada. Porque é muita demanda, é muita coisa para ser feita. Então acho que você precisa ter um foco. E eu tenho muita certeza do que eu quero, que é fazer essa política de defesa da mulher. Vou pensar segurança pública, vou pensar educação, vou pensar a cidade no sentido território, e aí eu tenho um planejamento de atender especialmente, territorialmente, a saída norte, né? Porque eu fui delegada-chefe em Paranoá, Itapuã, moro em Sobradinho, já fui delegada em Planaltina. Então, territorialmente, eu tenho um espaço aqui nessa saída norte que eu preciso atender mais urgentemente, é onde estão a maioria dos meus eleitores. Vou atender o restante, mas eu vou começar por aqui. Então eu tenho começado pela saída norte para em seguida fazer essa ampliação até que a gente consiga atender todo o DF. E aí vem a questão da violência contra a mulher. Então esse é um eixo muito forte, muito claro que eu tenho no meu mandato. Então já apresentei diversos projetos e quando eu penso em violência doméstica, estou pensando no conjunto. Nós precisamos combater aquela violência que é essa, que vitimou mais uma mulher essa semana, né? Que o companheiro vai lá e desfere 4 tiros na mulher e mata porque já é agressor, ela já vinha sofrendo violência, ele descumpre a protetiva. Mas você precisa pensar no combate à violência doméstica pensando no longo prazo. Então a gente tem que fazer o quê? Educação. Aí eu vou linkar aí com os meus conhecimentos, com a vivência que eu tenho
que eu acredito que o processo educacional ele está em todos os lugares. Então, inclusive, para cessar a violência doméstica, eu preciso educar. E educação onde? Tem que educar a criança, trabalhar a ética ali, ensinar para ele do respeito, porque já na adolescência, você começa a ver os jovens, eles iniciam esse comportamento misógino, machista, né? De domínio da mulher. E retornar a impor os limites, né? Tem limites naturais de criança, os pais impor limites, porque hoje as crianças maiorzinhas não aceitam não mais. Né? Não é? Eu costumo dizer isso, eles não aceitam não. E esse treinamento para aceitar a frustração, porque a criança precisa se frustrar. Porque se você disser para ela tudo que ela quer, ela consegue no grito, no choro ou na pancada, que tem criança que bate no rosto da mãe. Sim. Bate no pai, chuta, quando ele não quer. Isso ele vai se treinando. Aí quando ele entra na vida adolescente, depois na vida adulta, inicia um relacionamento. Quando a mulher diz não para ele quer repetir aquele comportamento que ele aprendeu. Não aceita o não. E aí o não aceitar uma negativa faz com que ele passe a agressão, porque foi assim que ele se treinou. Então a gente tem que mudar comportamentos. Os jovens hoje, já no relacionamento, 14, 15, 16 anos, eles começam aquela história dos clubes do Bolinha, da Luluzinha, né? Então tem aquela história, o menino namora uma menina. A hora que ele termina aquele relacionamento, os amigos dele não namoram com aquela, não pegam, como eles falam, né? Não vai pegar aquela menina porque ela está marcada como, sei lá, a Maria é a menina do Pedro. O Pedro termina o relacionamento com a Maria e começa a namorar a Joana. Mas a Maria ficou marcadinha aqui como namorada dele. Os amigos não pegam, não, pega não, que aquela ali é de fulano. Isso já começa esse treinamento para essa possessão, para esse domínio, né? Começa na adolescência. Então a gente tem que educar já os adolescentes a ter esse respeito em relação ao outro, respeito em relação às meninas, a aceitar quando elas querem um relacionamento, quando elas não querem um relacionamento, quando elas iniciam outro. Então isso é questão de educação. Nesse sentido, apresentamos um projeto que se chama Educa por Elas. Deputada, eu vou fazer um apelo aos pais. Vamos começar, vamos começar pais. Nós somos responsáveis pelo futuro dos nossos filhos e pelo futuro da sociedade como um todo. É verdade. Né? Nós não somos responsáveis só por nós. Filhos são responsabilidades que temos que assumir. E a educação começa em casa, né? Ela é o caráter, a educação. Né? Começa em casa. No meu tempo, a educação começava não só em casa, mas como puxão de orelha na escola. Não é? Porque a minha professora, as professoras que eu tive na escola eram as segundas mães. E a mãe agradecia. Chegava em casa, fez bagunça, ficou no milho, no feijão, tomou umas puxadas de orelha, era como se fosse um prêmio. O professor era autorizado, né? Então, antigamente a gente tinha educação de todos os lados, era o avô que educava. Hoje em dia já não tem mais respeito por avô, por um idoso. Então a educação naquele tempo era bem ferrenha mesmo, então era por pai e mãe. Se gritasse com a mãe ou batesse, ele nem dormia à noite, de tanta espada de São Jorge. Então naquele tempo era desse jeito. Hoje você já não pode, tem que educar de outra forma, você não pode bater, porque se bater, então você cria uma criança como se fosse um vidro muito fininho, que ela não pode receber nenhum não. E aí quando ela recebe um não em casa, já quer agredir esposa, filho. Então, esse é o maior problema da criação. As crianças estão crescendo hoje muito frágeis, a fragilidade. Antigamente, as crianças eram moldadas a ferro e fogo e uma vara de marmelo. Hoje não, hoje é frágil demais, a pele é muito frágil, você não pode receber um não. Então, esse tipo de criação vai ficando um pouco mais complicado no decorrer do tempo. Sim, pode ir. Só para finalizar, não, então, a palavra é sua. Nesse nosso desenho, né, de mandato, aí passa uma parte pela educação, quando nós estamos falando de violência doméstica. Então, levar para a educação, e o projeto Educa por Elas tem essa função de, pelo menos uma semana, nas escolas públicas, né, públicas e privadas, que eles possam debater sobre o conteúdo de violência doméstica. Então, você vai treinando ali já a partir da adolescência. E estamos também desenvolvendo um projeto em que a gente leva hoje para os grandes coletivos, por exemplo, construção civil, essas empresas, comércio de automóveis, onde você tiver grandes coletivos, Fibra, SESI, Senai, reunir o grupo de colaboradores, de servidores ali e levar esse debate da violência doméstica. Então, nós estamos buscando uma instituição que prepare um grupo, treine um grupo, e esse grupo vai ser multiplicador desse conteúdo nos mais diversos coletivos que a gente conseguir atingir. É a forma de
fazer cessar a violência por meio da educação. E aí o conteúdo é aquele. Primeiro orientar as mulheres sobre o que é violência, como é que ela se defende, e falar para os agressores também, né, que aquilo que ele faz, que esse xingamento, que tudo isso é crime e é protegido, né, é sancionado ali na Lei Maria da Penha. Então levar esse conteúdo é bem importante. Eu acho que a educação é um meio de fazer cessar essa violência. Então a gente tem essa preocupação, conter o agressor, depois que já aconteceu, mas educar para que a agressão também não aconteça. Então eu espero que meu mandato tenha essa função, né, bem clara, fique bem marcado, que é esse nosso desejo. Aí entre outros projetos tem o que nós vamos, que nós colocamos o número 180, que é o número que a mulher pode pedir socorro, alguém pode fazer uma denúncia anônima, né, para que esses números, essas mensagens estejam aí fixadas nos locais públicos, como o metrô, né, que a pessoa entrou ali no transporte coletivo e ela tem ali aquela informação onde ela pode buscar ajuda. No cinema também vai ter lá uma mensagem falando contra a violência, porque a grande ideia qual é? Qual é o princípio desses nossos projetos? É que falar de violência contra a mulher e da defesa e essa orientação não se restringe só ao mês de março. Então tem que ser uma política contínua, né, de insistir. Aí falar assim, nossa, não fala de outro assunto, acho que nós estamos falando pouco, né? Porque na verdade ainda não conseguimos o nosso objetivo, que é evitar que as mulheres morram. Então ainda há necessidade de mais divulgação desses conteúdos, de mais debate desses temas. Nós vamos entrar numa temática que, o tempo voa, que é o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal, que é o tema, né, que está reverberando em todos os lugares e que ele atinge diretamente. Nós precisamos de investimentos. Sim. E sem recursos, se já está difícil, vai ficar mais complicado. Como é que a senhora tem visto a própria Câmara de forma geral? O que isso pode... A senhora enxerga de forma geral? Eu também volto na informação. Poucas pessoas entendem que representa o Fundo para o Distrito Federal. Mas eu vou passar para a senhora para... Então, esse debate do fundo, ele é muito congressual, né? Sim. Então, é lá governo federal, mas nós, parlamentares da Câmara Legislativa, temos essa preocupação, porque se refere a Brasília. Ter o fundo modificado ou suprimido vai mexer com Brasília. Brasília vive de serviço público. Infelizmente, existe o desejo no nosso coração que a matriz econômica do DF mude, né? Sim. Que vá para o imobiliário, por exemplo, né? Iniciativa privada, para tecnologia, né? Um hub de logística, coisa interessante também. Para o intensifique o comércio, mas a gente sabe que no fundo a vocação de Brasília, infelizmente, ainda é o serviço público, né? E vai ser sempre assim. E o Fundo Constitucional veio para gerir, não é nem gerir, para bancar. Vou usar esse termo mais chulo, mas é isso. É o fundo que suporta economicamente a manutenção tanto dos serviços públicos, e aí nós estamos falando de educação, da segurança pública e da saúde, e da manutenção financeira das forças de segurança, né, que é a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Se nós tivermos a supressão do fundo, Brasília não tem outra fonte de recurso para fazer esse pagamento. Aí nós teríamos o caos. Imagine, os serviços mais essenciais, saúde, educação e segurança pública. Se nós não tivermos esse fundo para fazer frente a esses investimentos, especialmente a folha de pagamento e outros investimentos nessas políticas públicas, aí Brasília está fadada ao insucesso. Como a deputada falou, lembrando, né, ao telespectador, esse fundo ele contempla esses três pilares: segurança, saúde e educação, que é o básico para a sociedade. Né? É a manutenção de serviços públicos, e Brasília vive do serviço público, então nós precisamos do fundo. E hoje o debate do fundo é que ele vai fazer parte da chamada da base, né, do arcabouço fiscal. Aí quando ele vai para a base, ele passa a ter a limitação que as outras receitas que compõem essa base. Então só pode ter um reajuste que vai de 0,6% a 2,5%. Só que hoje só o crescimento normal, vegetativo do Fundo Constitucional
já é maior do que esses 2,5%. Nós fizemos um estudo, o governo de Brasília fez um estudo e eu tive acesso, desde a existência do fundo, de 85 para cá, ele sempre variou 10%, 14%, 12%, 40%, 18%, sempre nessa faixa. Nós tivemos, acho que 2 anos só que foi negativo, que foi, acho que, menos 3%. Mas, em regra, ele é sempre positivo, esse crescimento. Mas aí, quando você limita o crescimento a apenas 2,5%, até 2,5%, deve ser bastante grande. E aí, isso vai limitar os aumentos salariais, por exemplo, das forças de segurança. Que já estamos em fase de conclusão 10 anos sem aumento e perdemos a paridade com a Polícia Federal. Por quê? A Polícia Federal e a Polícia Civil têm a mesma lei que instituiu os dois. Em algum momento, os policiais lá atrás puderam escolher se queriam ser federais, isso antes de 88, que é antes da Constituição, ou se eles queriam vir para a Polícia de Brasília. Então, muitos foram para a Federal e outros ficaram na Polícia de Brasília. E, até então, até o governo Hollenberg, os vencimentos eram exatamente iguais. A Polícia Federal, a Polícia Civil do DF e a Polícia Civil dos territórios. E no governo Hollenberg, ele não enviou ali a mensagem para ser conferido nesse aumento que a Polícia Federal teve, e hoje existe uma diferença aí que chegou a 37%. Então, agora esses 18% vai dar uma reequilibrada, mas ainda assim nós vamos continuar com o salário abaixo do que é a Polícia Federal. Então, o desejo da Polícia Civil hoje é ter essa equiparação com a Polícia Federal e com a Polícia Civil dos ex-territórios. E se o Fundo Constitucional for limitado nesses seus reajustes, dificilmente nós vamos conseguir parte dessa verba para fazer a recomposição salarial, que hoje o fundo, quase 90% do fundo é só para folha de pagamento. Eu acho assim, o Brasil ele cresceu muito. Depois do início do Fundo Constitucional, o Brasil cresceu muito. Brasília, ela se estruturou muito. Mas eu acho que mexer nessa parte dentro do arcabouço fiscal, em relação a esse processo, a longo prazo, Brasília vai defasar e muito. Então, o que a maioria das pessoas não pensa é que é o seguinte: Brasília, que é a capital do país, defasando, todos os estados vão ter que suprir de alguma forma. Então, ou seja, vai trocar elas por elas, mas quem está dentro do Distrito Federal, inclusive deputados e senadores, vão sofrer também com essa baixa, porque, na verdade, eles que detêm de todos os estados, são deputados e senadores de vários estados. Mas as suas residências são o Distrito Federal, os seus laços familiares passam a ser Distrito Federal, que são os filhos que estudam aqui, são os netos que vão nascer aqui. Então, ou seja, o Distrito Federal, daqui 10, 15 anos, ele vai ter uma defasagem muito grande. Por quê? Porque aqui não tem indústria, aqui não tem abastecimento financeiro para suportar isso. Nossa conversa está maravilhosa, o tempo voa, deputado. O nosso desejo, aproveitar a oportunidade, para quem nos ouve, é que a gente consiga reverter essa história no Senado. Sim. Então, diversas conversas foram travadas enquanto o debate estava sendo feito no Congresso, ou na Câmara dos Deputados, E eu tive até a oportunidade de, junto com outros parlamentares, conversar com o Cláudio Cajado, que é o relator, e ele ali, no momento, nos convenceu, ou tentou nos convencer, de que era uma grande vantagem para nós essa inclusão do fundo nessa base aí do arcabouço fiscal. Mas depois os estudos vieram e comprovaram que não existe vantagem. O melhor para Brasília hoje seria tirar o Fundo Constitucional dessa base e deixar exatamente como está, E o nosso desejo é esse, e essa é a luta que nós vamos fazer agora no Senado. Deputada, nós passaríamos um dia, 2, 3 conversando. A conversa é muito produtiva e o tempo passa muito rápido. Então eu queria voltar a palavra para a senhora, pode até olhar direto na câmera, para que a senhora deixe uma mensagem, faça sua consideração final à vontade, passe uma mensagem para quem nos assiste. André, agradecer a você, ao Rodolfo, essa oportunidade, a sua emissora. Foi um debate muito bom, foi tão bom que passou muito rápido, E sei que nós teremos outras oportunidades para continuar debatendo. Vou deixar os meus canais aí à disposição de quem me ouve, quem talvez não tenha acesso às minhas redes. Vão me encontrar como Doutora Jane DF. Estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares com o mesmo nome, Doutora Jane DF.
e lá vão ter oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu mandato, conhecer o que está sendo feito, porque tudo que a gente faz, a gente vai publicando ali dia a dia, né, as nossas agendas, os nossos projetos, as aprovações, nossas proposições. Então é uma oportunidade para as pessoas me acompanharem. E agradecer e dizer que tem na Câmara Legislativa, o Gabinete 23, vocês têm lá uma defensora das mulheres de Brasília e alguém que vai também defender a segurança pública, a educação, a saúde e os grandes temas que Brasília propuser, nós estamos lá à disposição para fazer esse debate. Eu vou apenas fazer reiterar que eu acompanho, então, o doutora é por extenso. Doutora, não é só DRA, é doutora Jane DF. Tá? Então vocês sigam a doutora. Eu tive que mudar porque antes eu usava o doutora abreviado, né? DRA Jane. Aí na rua o povo falava assim, quem é Drajane? O povo juntava o DRA e chamava de Drajane. Eu falei, meu Deus, então não pode ser Drajane, então vamos botar doutora Jane. Esse negócio de internet é muito difícil, né? Muito complicado. Como as pessoas leem, como elas recebem, como elas entendem. Aí então agora é extenso. Doutora Jane DF para não ter erro. Nós estamos felizes com essa conversa, temos certeza, né, que os nossos telespectadores vão estar mais bem informados e a doutora Jane já se comprometeu, porque nós vamos tratar essa temática, nós vamos ter muito tempo a debater. Isso me veio em mente, mas nós vamos conversar internamente também, porque me veio em mente, porque nós falamos aqui muito em informação. Tudo que a senhora falou precisa chegar às pessoas, para que se torne efetivo, para que a pessoa saiba que tem um direito. Isso. Né? Então isso... a comunicação é muito importante. A comunicação que está... Às vezes a lei existe, é uma coisa que poderia resgatar uma mulher, salvar ela de alguma situação, mas ela não tem conhecimento, não sabe onde buscar. É isso. É isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem uma entrevista interessante. Essa aqui vai ao ar na próxima quinta. Agradecer... Essa vai ao ar? Dessa agora na próxima quinta. Ah, sim. É isso. Então, agradecer a todos vocês e sigam o canal da doutora Jane, que lá tem umas delícias que ela fabrica de vez em quando lá, que dá água na boca. Viu? É verdade, eu já vi também. E o programa Equilíbrio Nacional de hoje se despede agradecendo, deputada, muito obrigado. A você que nos assiste, a assessoria da deputada que está aqui presente. Nada fazemos sozinho. Precisamos de pessoas boas, competentes, e a união, eu creio que é o segredo de tudo, né? Encerramos esse programa e aguardamos vocês no próximo programa.